sobre esse tema de sabedoria financeira, vida financeira. A Escritura não tem um livro específico, ela não tem ali capítulos 1, 2, 3 do livro tal, onde está sistematizado toda a sabedoria de Deus para a nossa vida financeira. Nós vamos ter princípios no Antigo, no Novo, em diversos livros e cartas da Palavra de Deus, e nós vamos ter que conjugar, alinhar esses princípios um ao lado do outro. Então nós podemos fazer esse estudo separando um único texto e meditando nele de maneira expositiva, mas nós perdemos o conjunto. E aí essa maneira de abordagem, ela é interessante, ideal para uma série de mensagens, onde você vai abordar o tema específico, e assim domingo após domingo você vai explorar os textos bíblicos. Mas a nossa proposta nessa manhã é a gente poder olhar de forma panorâmica um conjunto maior de textos bíblicos que falam sobre esse tema. Então, nós queremos encorajar, próximo slide, por favor. Nós queremos encorajar cada crente a adotar os princípios bíblicos bem definidos para a vida financeira, visando equilíbrio, visando trazer paz, saúde na nossa vida familiar, de forma a comprovar na prática o seu amor a Deus. Aqui a maneira como você vai gerir, administrar a vida financeira do seu lar é uma forma de você demonstrar também a sua espiritualidade, o seu amor a Deus e o quanto você já compreendeu do Evangelho do Reino, testemunhando que Jesus é o Senhor de toda a sua vida, de todo o seu ser, de tudo o que você tem, e não apenas de alguns compartimentos. Senhor, Tu vais dirigir a minha vida na educação dos meus filhos, a minha vida espiritual, e faz essa compartimentalização. Mas no que diz respeito à minha vida financeira, bem, eu sou experiente, eu sou estudado, eu trabalho nessa área financeira, então pode deixar comigo. E aí a pessoa faz essa dicotomia, quando na verdade a nossa vida deve ser um testemunho, uma proclamação de que Jesus é o Senhor de toda a nossa vida, de tudo que somos, de tudo que temos. O próximo slide vai nos mostrar a intenção nessa caminhada. Gastar algum tempo falando dessa perspectiva financeira, essa perspectiva psicológica, e depois vamos nos deter, na maior parte do nosso tempo, com a perspectiva bíblica. Então, na perspectiva financeira, os próximos slides, perspectiva financeira, pode passar, por favor. Nós temos ali, primeiramente na base, olhando nesses aspectos financeiros, de equilíbrio na vida financeira, você tem que gastar menos do que você ganha. Você não pode ter na sua administração dos recursos, na sua casa, você ganha 1.000 e o seu orçamento é 1.200. Você tem que ter um orçamento onde você vai gastar menos do que você ganha, porque as contas não vão fechar. Vai chegar dia 20 e você vai estar assaltando o cofre do seu filho. Então, aliste suas metas, os objetivos, o propósito da família, Então, reúne com a esposa, reúne com os filhos e trabalha ali com projetos. Olha, esse ano nós vamos canalizar os nossos esforços, a nossa poupança para tal projeto. Nós precisamos reformar o nosso quintal. O nosso carro ele já está dando muitos problemas, ele precisa ser trocado. E nós precisamos fazer uma viagem em família. Faz muito tempo que a gente não tira umas férias como família. Enfim, vocês vão sentar e vão discutir e vão definir ali, para onde vai ser canalizado essa poupança, esse esforço, Porque se você não trabalhar com metas, você não vai economizar, você não vai poupar, E você não vai dizer não para os desejos, para as vontades, porque não há um objetivo, não se sabe aonde quer chegar, Evite pagar juros, Às vezes as pessoas fazem compras a crédito,
se iludem ali com cartão de crédito, com cheque especial, com extrato do banco, onde aparece aquele saldo irreal, né? Você olha lá, mas não é seu. E aquilo tem um preço, vai ser cobrado. Você vai trabalhar não sei quantos dias no seu mês para pagar juros, né? Então não faça disso um hábito, um costume na sua casa, porque o resultado do seu esforço vai ser diluído, vai ser jogado fora, né? Então evite. Aí na próxima tela, nós vamos falar ali sobre a ideia desse planejamento financeiro, de você ter uma maneira, uma metodologia, um plano para gerir e administrar. Significa ordenar a nossa vida de tal maneira que possamos sempre ter alguma reserva, né? Ter ali um saldo, um valor para um imprevisto, para uma enfermidade, para socorrer alguém em necessidade, né? Não é a ideia de você acumular para viver 200 anos, mas você também administrar os recursos que Deus tem te dado, de maneira que se o motor do seu carro fundir, você não vai ter que ir lá no gerente do seu banco fazer um empréstimo para 36 meses, tal. Você tem ali alguma coisa, né, para imprevistos da vida. Paulatinamente, pouco a pouco, pensar no futuro, pensar na sua aposentadoria, construir um patrimônio, de maneira que você não seja uma fonte de preocupação para os seus filhos, um peso para os seus filhos. Pelo contrário, você possa até ajudar, você possa até socorrer os seus filhos. Novamente, não é a ideia de você deixar de socorrer o necessitado, deixar de participar do sustento da obra de Deus, para você acumular tesouros infindáveis sobre a terra, né? Então há de se ter aqui essa visão equilibrada, essa visão onde você não vai nem para um extremo nem para outro, né? Às vezes o pessoal confunde isso com falta de fé. Você não tem fé em Deus? Aí por ter fé em Deus, eu administro as minhas finanças de uma forma totalmente... E aí, volta e meia, eu sou um homem de fé, mas na hora da necessidade eu ligo: ô fulano, ô meu irmão, ô meu cunhado. Você está entendendo? Então, não é essa a melhor forma de você administrar, de você gerir os recursos que Deus tem te dado. Há eventos que exigem planejamento, crises, mudança na carreira profissional, preparação para um casamento, a chegada dos filhos, a universidade dos filhos. Então há eventos que exigem de nós ali uma certa poupança, uma certa economia, que vai poder nos socorrer, nos ajudar nesse momento, usando aquilo que Deus tem nos dado. No próximo slide, nós vamos falar ainda da ideia do obter, do ganhar, preparo e diligência, estudo, dedicação. O crente, ele tem que ser o melhor aluno, o melhor profissional, e a motivação para isso é o seu testemunho, é a glória de Deus. O seu patrão, o seu professor olhar para você e falar: rapaz, esse camarada aqui é diferenciado, ele é aplicado. E você, com isso, dá um bom testemunho. E também isso vai fazer com que você seja reconhecido pela sua dedicação, pelo seu preparo, pelo seu esforço. E Deus assim determinando, você vai galgar postos de confiança, você vai poder crescer profissionalmente. Poupar, rentabilidade e segurança. Às vezes a pessoa vai lá no banco, é assediado por um funcionário que te convida ali a fazer um plano de... Como que é o nome daquele... Um plano de descapitalização, né? O nome ali não é bem uma capitalização, é uma descapitalização. É um dos piores investimentos que você pode fazer, né? Ele só é válido para quem não consegue se controlar e guardar de jeito nenhum, né? Então, mas não é a melhor forma de investimento. Como gastar? De maneira racional, né? Não vai ser com a paixão, com desejo, com calor. Eu não posso viver sem, eu tenho que ter.
Então não há equilíbrio, a pessoa não avalia, ela age no impulso, né? Não há um orçamento onde ela vai ver, bem, esse mês eu tenho que pagar isso, é mês de PVA, de IPTU, material de escola, mas a pessoa não tem orçamento, ela não está prevendo, e pega todo o 13º, né? Então precisa ter um orçamento, saber as despesas que vão estar ali nos aguardando, como doar, como ajudar, como socorrer, com sabedoria e com discernimento. Nós vivemos numa época onde às vezes nós nos sentimos desencorajados a ajudar pessoas, principalmente pessoas que aparentemente são até profissionais, né? Está ali no semáforo, mas não vende nada, ela só quer receber, né? Ao passo que outro está ali no semáforo, mas está vendendo. A pessoa vem te pedir uma ajuda, contar a história lá que tem que ir para Anápolis, para Goiânia, mas a pessoa já vem cheirando a álcool, né? E será que você socorrer, dar dinheiro na mão dessa pessoa é sabedoria, né? É a melhor forma? Talvez se você não participar de uma instituição séria, né, com credibilidade, você visita, você participa, você até pode envolver algum departamento da igreja, o coral vai lá cantar no dia dos pais, no dia das mães, naquela instituição, e você ali participa financeiramente, né? Faz um socorro ao necessitado, ao carente. Então a gente precisa doar com sabedoria e com discernimento. Você não pode trabalhar, viver, gastar e poupar pensando apenas em si, porque a falta de pão na mesa do pobre denuncia a falta de temor na casa de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento. Às vezes nós jogamos tudo isso para o governo, é responsabilidade do governo, e aí a gente se ausenta da nossa responsabilidade, daquilo que está ao nosso alcance. Sabedoria e discernimento. Na próxima tela, ainda algumas orientações nessa parte financeira. Ao contratar crédito, observe, pesquise o índice utilizado para os reajustes, as demais taxas embutidas. Observe esses detalhes para você não ter surpresa, para você avaliar. Às vezes a pessoa fala, olha, eu estou pagando aluguel, estou pagando R$1.000 por mês, dando para os outros, pagando o que não é meu. Aí você fala, vou comprar uma casa própria. Aí você vai lá na Caixa Econômica, aí você faz um empréstimo, e aí você fala, não, vou dividir em tantos anos, tantos meses, e aí você tem uma prestação ali de 3.000, só que dos 3.000 que você paga para a Caixa, 2.200 é juros, 800 amortiza a sua dívida. Quando você vê no mês seguinte, você está devendo ainda, você só amortizou R$800, e 2.200 foi juros. É mais ou menos, compre uma casa, pague 2. Então há de se ter cuidado ao observar, né? Faça uma entrada, junte um dinheiro para uma entrada, de maneira que você possa ali captar, fazer um crédito de um valor menor. A pessoa fala, olha, eu quero pagar em menos tempo, e aí faz uma prestação mais pesada. Não, eu vou pagar o máximo que eu posso por mês. Novamente, o mínimo daquilo vai ser para amortizar a dívida, boa parte vai ser juros. A minha estratégia é, não, eu vou fazer no máximo de tempo possível, porque além de eu pagar aquela prestação em dia, eu vou fazer uma poupança, e daqui 6 meses, 8 meses eu vou lá e amortizo, e quando você chega lá com R$30.000, quero amortizar, quero pagar, você não, desses 30.000, nenhum real vai para juros, a sua dívida diminui automaticamente R$30.000. Então a gente precisa se orientar, buscar conselho de irmãos que estão mais envolvidos nessa área, que trabalham com isso, que podem nos aconselhar. Evite crédito de longo prazo, gente, para o seu imóvel, se não tiver jeito, para a sua casa, para a sua moradia. Agora, comprar um carro a 60 meses, né, já é um tipo de bem, né, que você vai pagar 2 carros. Eu jamais faria isso. Eu fico com o meu carrinho ali, dou a manutenção, troco o pneu, faço o que preciso fazer, mas faço a poupança, faço a reserva. E no mínimo eu vou chegar ali com 50%. No mínimo. Mas o ideal é você chegar lá e quitar esse carro.
Agora, quando se trata de um imóvel, de uma casa, um montante maior, a gente entende a necessidade desse crédito de longo prazo. Fuja do limite do cheque especial, não inclua ele no seu orçamento. No seu orçamento mensal, não utilize ele, né? Pague sempre o total da fatura do seu cartão, saia do rotativo. Aquele ali é os juros mais caro, o crédito mais caro que tem, né? Se você está endividado com o seu cartão de crédito, faz um consignado, vai no banco, faz um empréstimo com desconto em folha e vai lá e quita a sua dívida do cartão. Você vai continuar com a dívida, mas os juros que você vai pagar agora vai diminuir de maneira astronômica comparado aos juros do cartão. Então a gente tem que atentar para esses nuances, detalhes do mercado financeiro. Na próxima tela, se você está endividado, é aquilo que eu falei, faça, às vezes até uma penhora. Você tem um bem, vai lá na Caixa Econômica, né, no penhor, e você pega um crédito. Os juros é baixíssimo, você vai pagar uma taxa mensal pequena de manutenção. Não esqueça a sua dívida, né? Não esqueça, não abandone para lá. Além de ser um péssimo testemunho, você pode ter uma péssima surpresa, né? Então, você está com uma dívida com alguém, procure e renegocie. Da maneira que você firmou um negócio, pagou a primeira, o seu nome ele já é ali retirado do cadastro de restrição, né? Economize e compre à vista. Você vai sair no lucro. Você vai poder assim ter um resultado melhor do seu trabalho. A próxima tela, perspectiva psicológica. Pode avançar, por favor? A gente tem que entender que por trás da propaganda, de tudo que o mercado coloca ao nosso redor, há uma equipe de profissionais qualificada e treinada para te seduzir, para te confundir, para te enganar, né? Você é o alvo, o seu salário é o alvo, o seu 13º é o alvo, e há todo um projeto, toda uma equipe trabalhando de maneira muito bem ali qualificada e treinada para te atrair. Então lembre-se disso. A próxima tela vai mostrar como eles nos seduzem, utilizando visão, gustação, olfato, tato, audição. Próxima tela. Nos confundem com mensagens dúbias, valores enganosos. Você vê uma propaganda, mas não vê a letra pequena. Você não vê que é a partir de... Você vê lá na loja, toda loja com 80% mais de desconto, a partir, bem pequenininho, né? Então, cuidado com essas mensagens, eles querem nos confundir, né? Tem que estar atento. Eles nos enganam. A próxima tela, a foto da propaganda, né, sempre é mais atraente, bonita, maior, apetitosa, quando você vai se deparar com a realidade. E esse é o cuidado com compras pela internet. Você tem que tomar cuidado, né, para não ter uma surpresa. Às vezes visita uma loja física, olha lá o produto, olha lá o modelo, né, vê como é que é aquele modelo, e depois você pode até finalizar a compra pela internet, né? Mas você já viu, você já conheceu, não vai ser uma surpresa. Apesar que compras pela internet, você tem um período de tempo para desistir, para devolver, para se arrepender daquela compra, né? Mas eles nos seduzem, eles nos enganam, eles querem nos confundir. A próxima tela, comprar ou não comprar? O que você deve perguntar antes de comprar? Eu preciso mesmo comprar esse produto? É um desejo ou é uma necessidade? E aí a psicologia do consumo vai dizer, você não pode ficar nem mais um dia da sua vida sem isso. Eu não sei como você pode sobreviver até hoje sem esse produto. Eu posso esperar um dia para comprar isso? Ah não, você merece esse mimo, você merece esse presente, né? E aquilo vai afagando o nosso ego, né? Eu posso passar mais um mês sem esse produto? Então, geralmente quando você entra numa concessionária, o cara vai fazer de tudo para você não sair dali. Quando você fala, não, vou avaliar, estou levando aqui o orçamento, vou ver, ele vai fazer de tudo para você não sair. Não, vem cá, e se eu te der isso? Não, você vai levar de graça isso.
Porque ele sabe que a chance de você voltar ali, ela cai, né? Você pode mudar de ideia, você pode optar por outro modelo, por outra loja, enfim. E aí fala, vai sair da promoção. Gente, se você for comprar tudo que está em promoção, você já viu aqueles programas lá nos Estados Unidos, dos acumuladores? Que a pessoa não consegue andar, viver na casa dela, né? Em Londres agora eles têm um tipo de um nicho de comércio, onde a pessoa aluga espaço dentro de um galpão, salas, onde essas pessoas que são acumuladores, nas suas casas não cabem mais nada, ela paga uma taxa mensal, um aluguel mensal, e ela pode enfiar o que ela quiser naquela salinha, naquele depósito, naquele prédio, né? Então, a pergunta, eu preciso ou eu quero, eu desejo? A próxima tela, né? Necessidade ou desejo? É algo inevitável? A necessidade é algo inevitável, que se não atendido, pode levar o indivíduo a ter dificuldades no seu desenvolvimento físico, intelectual, emocional, espiritual. Já o desejo é a vontade de possuir ou realizar algo que pode ou não ser importante para o desenvolvimento. Está mais vinculado ao prazer, à satisfação de um desejo, né? Querer comprar um tênis porque o seu está rasgado é uma necessidade, você precisa. Agora, querer comprar um tênis de R$600 da marca ABC, porque os meus amigos têm, porque todo mundo lá no meu trabalho só usa dessa marca, aí é você ceder a um desejo, já não é uma necessidade, né? E aí você está disposto a colocar ali 30% do seu salário todo mês para pagar aquilo, né? Há de se avaliar, há de ser racional, há de ser sábio, né? Próxima tela vai falar de alguns tipos de indisciplina, compulsões. Por que a pessoa tem aquela dificuldade? Ela não pode ir no shopping, não pode passar diante de uma loja e agora está difícil. Porque a pessoa não precisa ir ao shopping. Você abre o computador para olhar o seu e-mail, aqui do lado já vai aparecer um monte de propaganda, um monte de promoção. E se você visitar algum site pesquisando o preço de alguma coisa, eles percebem isso e automaticamente você começa a receber propagandas daquilo. Então antes você fala, bem, eu não vou ao shopping para não cair em tentação. Pois bem, agora até no celular você pode fazer compras, né? Você é assediado por propagandas, mas essa indisciplina, falta de controle, falta de domínio, às nossas vontades, aos nossos desejos. Parece que essa é uma marca da nossa geração. A gente não sabe lidar com a frustração, a gente não sabe ouvir não, a gente não sabe dizer não, né? Entre vários fatores relacionados com a nossa indisciplina. Então nós temos aí no próximo tela esse aspecto meio que patológico, né? Há um desprazer, uma frustração com alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, que aconteceu no seu casamento. E aí você quer ter um prazer, uma realização, uma compensação. Você quer satisfazer um desejo. Você vai lá, adquire, compra, se endivida. É só mais um sapatinho. Mas no guarda-roupa, na sapateira já não dá. Já não tem como. Tem sapato que nunca foi usado. Você está ali com 30 pares, né? E não sai nenhum para dar, né? Entra, mas não sai nenhum para a boutique missionária, não sai nenhum para socorrer alguém que precisa, só vai acumulando. Só que aí passa uma semana, você já está novamente com aquela frustração, com aquele sentimento de que algo te falta. Gente, na verdade, nós estamos querendo suprir uma carência de satisfação, de realização em coisas, em objetos. Queremos nos afirmar, dizer que podemos, que temos condições. Porque no meu círculo de amizade, os casais que são amigos mais próximos fizeram essa viagem, compraram este carro, e eu não posso ficar, né, em desvantagem. Eu também tenho que mostrar que eu posso. E aí a gente esquece que às vezes o nosso coração enganoso, nós deixamos de ter a nossa satisfação e realização naquilo que nós somos em Deus,
naquilo que Deus realiza na nossa vida. Ele é a fonte de satisfação, de paz, de alegria, e não os bens que você vem a conquistar, a acumular. Isso aí é você deixar a fonte de água viva e você ir atrás de uma cisterna rota, rachada, que sempre vai pedir mais, mais, acaba se tornando um ídolo no nosso coração. Eu tenho uma compensação, eu tenho um bem-estar, eu afirmo o meu poder de consumo, o meu poder econômico. É quase igual Salomão, eu quero, nada lhe negou aos olhos, nada que desejou. E às vezes a gente vê essa mentalidade, essa compulsão, esse pecado na vida de crentes. Ah, pastor, eu não posso dizimar. Ah, pastor, eu não posso participar da campanha para a reforma do templo. Ah, eu não posso participar da campanha de missões. Mas por quê? Porque a pessoa está até aqui, até o pescoço, endividadas com coisas que ela não precisava, que ela não necessitava. Os recursos Deus deu, as condições Deus deu dela participar, dela se envolver, mas pela maneira como ela administra, por questões do seu coração que não são identificadas, que não são tratadas, pecados que estão ali encobertos, ela vai viver num estilo de vida onde ela nunca pode se envolver, ela nunca pode participar. Ela às vezes traz conflito para o casamento, O casamento ali é telefone de cobrança, é procurador de justiça na porta, querendo fazer levantamento do que tem dentro de casa. São constrangimentos os mais diversos, por conta de descontrole. Os recursos para viver com paz, com tranquilidade, Deus deu. Mas o meu descontrole, a minha compulsão, a minha indisciplina, a minha incapacidade de dizer não aos meus desejos, me leva a viver uma vida onde a minha paz é roubada, a minha tranquilidade é roubada, onde o meu relacionamento familiar é prejudicado, E, na verdade, no centro de tudo isso, gente, há uma questão do coração, Aonde está a nossa satisfação? Aonde está a nossa identidade? No que nós somos, no que nós temos, ou no que Deus fez em nós? A nossa nova posição em Cristo, Essa vida aqui, ela é passageira. Aqui não é o nosso destino final. Nós estamos aqui sendo preparados para a eternidade, para os novos céus, para a nova terra. Como Jesus disse àquele homem louco: se essa noite pedirem a sua alma, e aí? O que você tem preparado? O que você acumulou? Para quem fica? E às vezes, mesmo no meio do povo de Deus, essa mentalidade prevalece. Conselhos de igreja, onde não querem às vezes investir na obra de missões, na obra de socorro aos necessitados, porque querem ter dinheiro ali rendendo juros, dinheiro aplicado em investimentos disso e daquilo, e sem uma justificativa. Às vezes há uma justificativa: pastor, nós estamos esperando passar esse período de chuvas, porque esse telhado precisa ser trocado. Então esse dinheiro que está aqui não é meramente para nossa glória, para nossa confiança em nós mesmos, para a gente dizer que tem. Daqui 2, 3 meses ele vai evaporar, porque a igreja precisa arrumar o telhado. Isso é uma situação. Outra situação é não haver nenhum projeto de necessidade da igreja e está ali parado, está ali encostado. E o conselho toma conhecimento de necessidades, de projetos legítimos. Não, indeferido. Então há de se tomar cuidado, com a nossa prática, com os nossos princípios. Quais são os princípios que regem a administração dos bens e recursos que Deus tem nos dado? São os princípios desse mundo? São os princípios desse século? São eles os norteadores e balizadores? Gente, nós nos apropriarmos de insights da área financeira, da gestão, da administração, é válido. Você não precisa jogar fora. Agora, isso não pode ser o alicerce, a base para as nossas decisões, para a maneira como nós vamos administrar. São os princípios e valores do reino de Deus. É a sabedoria de Deus, a sabedoria que está na palavra do Senhor. Então você tem que usar
com cuidado, com critério, né, essas ferramentas de gestão financeira. Então, nos próximos slides, nós queremos olhar um pouco mais isso. A ideia de que é um bom termômetro, a sua vida financeira é um termômetro para avaliar o quanto você leva a sério Cristo como Senhor da sua vida. Não é o único termômetro, não é o único critério. Há tantos outros, mas esse é um. Há pessoas que não têm a menor dificuldade em fazer um cheque, trazer à frente e participar de uma campanha. Para ele não tem dificuldade. Mas perdoar, mas abrir mão das suas verdades, abrir mão da sua opinião para andar ao lado do próximo, para andar ao lado do irmão. Ele se vê às vezes dentro da igreja como aquele que tem o monopólio da verdade e não sabe ser humilde, ceder. Então na vida dele ele não tem dificuldade em trazer o cheque, mas há outros fatores da sua vida cristã que apontam problemas na sua espiritualidade, na sua vida cristã. Então não é o único termômetro, mas é um termômetro, é um indicador, entende? Então há igrejas que adotam uma política de que para preencher os cargos eletivos da igreja, a pessoa tem que ser exemplo e modelo, e ela tem que ser dizimista, principalmente para os oficiais, principalmente. Aí tem o professor da EBD, tem a diretoria da UPH, outras sociedades da igreja, e às vezes se faz ali uma negociação, já deixa de lado. Eu era de uma igreja onde o pastor dizia o seguinte: vai ficar o cargo vazio, vai ficar sem. Eu não preciso ter esse cargo preenchido, mas por uma pessoa que tem dificuldades nisso. Deixa o cargo vazio. E nós precisamos de 10 diáconos. Pois é, mas nós não temos pessoas preparadas, qualificadas, maduras espiritualmente para assumir. Então ao invés dos 10, nós teremos 6. E vamos orar, vamos pedir a Deus que haja mudança de coração, que haja transformação, que haja compromisso, porque os homens estão aqui. O que falta é comprometimento, é transformação. Então, meus irmãos, às vezes a igreja é muito mais prejudicada ao eleger, ao colocar uma pessoa à frente de uma responsabilidade, de uma tarefa, porque temos que ter essa pessoa, esse número completo, do que às vezes você deixar aquilo vazio. Porque depois que você botou a mão na cabeça do presbítero, botou a mão na cabeça do diácono, é uma liderança da igreja. Ela vai ser vista, ela vai ser cobrada, e seus erros, sua atitude, de certa maneira, vai ser uma referência para a igreja. E às vezes aquela pessoa não tem maturidade, e só vai trazer dificuldade para o ministério na igreja. Então nós precisamos tomar cuidado, e ter critérios para avaliar. Então a próxima tela, uma questão de disciplina, essa decisão de adiar o prazer. Adiar o prazer é um modo de administrar o sofrimento e os prazeres da vida, de forma a acentuar o prazer. Assim encaramos a dor, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado, vivenciamos aquilo e por fim nós superamos. Alguém já disse que vontade dá e vontade passa, Hoje você está ali, aflito por adquirir, comprar aquele desejo, aquele sonho, mas vontade dá e passa. Vivencia aquela frustração, vivencia ali aquela tristeza por não ter adquirido, e depois você vai ver o resultado disso. É uma questão de disciplina, de controle, de domínio próprio. E esse tema é tratado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, novamente, nós não temos um livro específico onde está sistematizado todo o ensino bíblico. Está espalhado pelas Escrituras. Jesus abordou esse assunto várias vezes. E Jesus deseja ser o Senhor não apenas de algumas áreas e setores da nossa vida, mas de toda a nossa vida. Ele é o Senhor legítimo. E quando nós falamos, não, Senhor, nessa área, o Senhor pode cuidar de tudo, mas essa chave aqui do meu cofre,
essa chave aqui não, essa aqui eu vou tirar e vai ficar comigo. O restante o Senhor cuida aí, né? Então nós não confiamos no Senhor, nós desconfiamos da sabedoria de Deus, nós desconfiamos daquilo que Deus tem para a nossa vida e falamos, eu que tenho que cuidar, tem que ficar nas minhas mãos, né? Eu me acho mais preparado e mais sábio do que o Senhor. Vamos ver alguns versículos agora. Então na próxima tela nós vamos ver ali Eclesiastes capítulo 5 verso 10, quando o pregador diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda, e também isto é vaidade. A ideia da renda, do dinheiro, das posses, como algo que vai trazendo satisfação, algo que vai saciando a minha sede, algo que vai ali dando vazão à minha vaidade, ao meu orgulho, à minha soberba, ao meu coração endurecido, e a pessoa nunca se farta. Às vezes a gente vê pessoas entrando na vida política e você fala, rapaz, com essa idade, com 80 anos, mas ainda quer estar. Rapaz, mas ele é empresário, fazendeiro, rico, ainda quer. E a gente sabe que essas pessoas querem entrar, na maior parte das vezes, pelo poder, pelas portas, oportunidades de poder ainda multiplicar os seus bens. A pessoa nunca está satisfeita, ela sempre entende que precisa um pouco mais, né? Então quem ama o dinheiro jamais dele se farta, se sacia, porque o nosso coração só vai se sentir realizado, completo na pessoa do Senhor. Quando aquilo que é meio se torna fim na nossa vida, desestrutura tudo. O alimento, a comida, é um meio de subsistência, de sobrevivência, mas quando o alimento se torna um fim, há prejuízo. Quando o sexo, que é um meio de prazer legítimo dado por Deus dentro do matrimônio, quando ele se torna um fim, há problemas. A pessoa passa a comparar o seu companheiro, a sua companheira, com que tipo de referência e padrão. A pessoa se cansa, quer sempre uma novidade, quer sempre algo mais, ela nunca se sacia, nunca está satisfeita, e parece que o casamento tem essa única finalidade. Aquilo que é meio se torna um fim, e aí vem o prejuízo na nossa vida. A mesma coisa o dinheiro, é um meio dado por Deus, mas quando se torna um fim, ele vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida. A nossa paz, a nossa alegria, a nossa satisfação nunca será permanente, porque eu sempre vou precisar de mais, comprar mais, ter mais, exibir mais aos outros. Então quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. O Senhor Jesus disse: tende cuidado, guardai-vos, vigia de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. No que consiste a nossa vida, a nossa identidade, a nossa satisfação, a nossa realização. No quanto podemos gastar, no quanto temos, no quanto conquistamos. E o Senhor Jesus fala, isso é um engano. O mundo quer te convencer de que isso é uma realidade, mas isso é uma ilusão. Isso não pode preencher e satisfazer de maneira permanente o nosso coração, porque nós fomos criados para Deus, e somente nele nós encontramos e alcançamos a realização, a completude e o sentido para a nossa vida, e não nas coisas, não naquilo que o mundo e o inimigo coloca na sua mesa e fala, se sirva à vontade. Então o Senhor Jesus alerta, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer forma de avareza, né? Então às vezes até a pessoa que fala, não, eu sou prudente, eu não vivo de maneira irresponsável, eu estou me preparando para o futuro. Obrigado, meu irmão. E às vezes esse aparente equilíbrio, sabedoria, moderação, às vezes encoberta ali, na verdade,
uma dificuldade em partilhar, em dividir, em ajudar, em socorrer, uma falta de confiança em Deus. A gente esquece que o Deus que foi fiel e sustentou e proveu até o dia de hoje, Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar suprindo, Ele vai continuar socorrendo. Mas essa confiança não pode me levar à irresponsabilidade, né? A falta de inteligência. Agora, isso não pode ser pretexto para no meu coração eu ter a dúvida: será que Deus vai suprir? Será que Deus vai cuidar? Bem, é melhor eu correr atrás do meu, é melhor eu fazer aqui, né? Então aqui há incredulidade, aqui há desconfiança, aqui há pecado, né? Travestido de prudência. Uma área afetada pelo pecado, né? Com a queda. Lembra do egoísmo? A nossa atenção, interesse e desejo voltado apenas para a satisfação dos nossos sonhos. Eu não considero o meu próximo. Eu sou insensível, eu sou injusto, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Às vezes o desejo de demonstrar, de ostentar, que chegou lá, que venceu na vida. Mas na perspectiva de quem? Na avaliação de quem? Dos seus pais? Da sua esposa? Do mundo aí fora, dos seus amigos? Quem que vai dizer que você chegou lá, que você venceu na vida, né? Então, novamente, os nossos valores, os nossos princípios. Será que o mundo já transformou a nossa mentalidade, a nossa maneira de interpretar o mundo à nossa volta? Os valores e princípios? Então isso, meus irmãos, é algo natural. É algo que vem ali dentro da natureza humana caída, pecaminosa, que ainda habita este corpo. Coexiste junto com a nova natureza em Cristo. E se eu não vigiar, como o Senhor Jesus falou, se eu não me acautelar e não me guardar de toda e qualquer forma de avareza, essas posturas e atitudes e pecados vão prevalecer e crescer na minha vida, no meu coração. A incredulidade. Não confio nos princípios de Deus. Eu vivo segundo a minha filosofia de vida, segundo a minha experiência, aquilo que eu já vi da vida, aquilo que eu já vivi. Eu não sou nenhum garoto, eu já tenho uma quilometragem. E aí fala para o pastor: pastor, quantos anos você tem? Ah, pastor, o senhor ainda viveu pouca coisa, senhor. Quando na verdade não é a quilometragem do pastor, não é meramente as experiências do pastor, mas se de fato aquilo que ele está ensinando está fundamentado, está ali alicerçado no princípio eterno da palavra de Deus. É isso que deve ser avaliado, né? E não se eu tenho cabelo branco e se o pastor é jovem, isso ou aquilo. Isso na verdade é o coração endurecido. Porque aí você traz um pastor de cabeça branquinha aqui para falar sobre casamento, sobre criação de filhos. Aí esse mesmo coração endurecido que falou da falta de experiência de vida de outro pastor, vai dizer para esse: pastor, os tempos são outros. Você percebe? Que na verdade eu quero sempre me dar um jeitinho, de uma maneira racional, né? De me desviar da palavra, do princípio, da sabedoria de Deus e viver segundo as minhas normas, os meus princípios, os meus valores. Então, incredulidade, orgulho, egoísmo, características da natureza humana caída que interferem, que influenciam a forma de administrarmos os recursos que Deus tem nos dado. Por isso o Senhor Jesus fala: acautelai-vos, guardai-vos. Na próxima tela nós vamos ver agora esses sistemas conflitantes. Uma vida dirigida pelo eu, pela sabedoria do homem, pelos princípios desse mundo, do mercado. Mas uma vez que eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, que eu digo que sou filho de Deus, transformado, regenerado, há de ter uma mudança na minha vida. Uma mudança capital, básica, de que a minha vida agora vai ser administrada, né? Quem vai se sentar naquela cátedra ali para determinar os valores e princípios e os caminhos do meu coração é o Senhor Deus e a sua palavra. E aqui a ideia é que todas essas áreas da vida, na sua totalidade,
estão agora debaixo do domínio e da autoridade de Deus. E não apenas esta ou aquela área que eu julgo conveniente, né? Então a nossa vida, a nossa igreja vai ser conduzida por quais princípios? Por quais valores? Vamos avançar. E aí existe uma mentira, que se você ganhasse 5 vezes mais, você seria mais feliz e realizado. Já pensou? Nossa, meu Deus, por que eu faria? Né? Não. E aí a pessoa imagina que ganhar mais vai ser sinônimo de realização e felicidade. Mas é isso que a Bíblia diz sobre felicidade? Qual é a definição bíblica de felicidade? Ganhar mais, ter mais, poder comprar mais, viajar mais, é a definição do mundo. De alguém de sucesso, realizado, de alguém aí estabelecido na vida. Mas o que a Bíblia diz sobre alguém que é bem-sucedido e abençoado? Próxima tela vai mostrar para a gente alguns textos da Escritura que falam sobre a felicidade, a bênção na perspectiva do Criador. Então o Salmo 128, 1 e 2 diz: como é feliz, abençoado quem teme ao Senhor, quem anda, persevera em seus caminhos, na sua palavra, na sabedoria de Deus, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero não apenas com uma definição limitada de saldo de conta bancária, valor de contra-cheque. Essa definição de prosperidade é uma definição muito limitada. A definição bíblica de prosperidade tem a ver com valores que vão muito além dos financeiros, né? Do nosso relacionamento com Deus, da paz, a alegria de Deus cuidando do nosso lar, da nossa família, de Deus suprindo e sustentando as nossas necessidades, de Deus alimentando o nosso coração. Prosperidade vai muito além do saldo da sua conta. Salmo 1 vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não se deixa seduzir, enredar pela sabedoria desse mundo, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz aquele cuja satisfação está na lei e na palavra do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. Você está vendo aqui a definição bíblica de felicidade? Na perspectiva de Deus, quem é feliz, quem é abençoado, quem é próspero? Provérbios 3 vai nos falar: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que o rubi, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Então, felicidade, aquele que encontra, vive a sua vida, o seu lar, segundo a sabedoria de Deus. Nós precisamos conhecer e estudar a palavra do Senhor. A sabedoria está aqui, os princípios estão aqui. Mas quando o povo de Deus desconhece essa palavra, esse povo perece e sofre pelos erros, pelos desvios, pelas precipitações de não conhecer a palavra de Deus. Ou pior ainda, conhece, mas deliberadamente desobedece, abre mão da sabedoria de Deus para seguir a voz do seu coração, para seguir a sabedoria desse mundo. Agora um princípio nessa questão financeira: tudo pertence a Deus. 1 de Crônicas 29, Davi vai dizer: tua é, Senhor, o rei Davi, tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glórias vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Tudo pertence ao Senhor. A nossa vida,
a inteligência que Deus nos deu, a perseverança, a dedicação, a disciplina que Deus nos deu. Eu que conquistei, eu estudei muito para passar nesse concurso, eu ralei muito, só eu sei do que eu abri mão. Meu querido, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Até essas qualidades, né? Até essas atitudes, postura, características que você tem que são positivas, foi Deus que te deu. Ele te deu saúde e inteligência. Não foi seu braço, não foi a sua força, não foi a sua sabedoria, foi o Senhor que te deu. Seja humilde diante de Deus. Paulo vai dizer: o que você tem que você não recebeu? Que dom, que qualidade, que atributo você tem que você não recebeu de Deus? E se recebeu, por que se gloria como se não houvesse recebido? Humildade diante do Criador, humildade diante do meu irmão, humildade diante do meu próximo. Essa é uma característica de um coração regenerado, transformado. O agir do Espírito Santo na nossa vida. Esvaziar de mim mesmo, das minhas potencialidades, das minhas qualidades, e falar: a graça e a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Se não fosse o Senhor, não teria chegado até aqui, né? Tudo pertence a Deus. Mateus 25 vai falar que nós somos mordomos. Nós somos aqui gerentes da criação, administradores de algo que não nos pertence. Então isso eu estou falando dos seus filhos, os seus bens, o seu tempo, as suas qualidades. Tudo isso é dádiva de Deus na sua vida. Nada é seu, deve ser administrado para a glória de Deus. Então Mateus 25 vai dizer: um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Somos mordomos, recebemos uma responsabilidade. O Senhor nos confiou o dom da vida, o tempo, os talentos, as habilidades. Ele te deu uma família. E tudo isso deve ser administrado, vivenciado, entendendo que pertence ao Senhor, e a Ele daremos conta. Não é seu. Deus te deu para você abençoar, para você sustentar a obra de Deus, o avanço do reino de Deus, né? Cuide do seu coração. Vários textos na Escritura vão falar da necessidade de cuidarmos do nosso coração. Davi diz no Salmo 62: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se Deus te abençoou com prosperidade, Deus assim planejou para a sua vida, não coloque nisso o seu coração. Não seja outra pessoa. Não mude o seu caráter, a sua postura, a sua atitude. Não se torne uma pessoa tão sofisticada a ponto de não ter comunhão e poder conviver com o irmão. Passar a ser um crítico de tudo. Porque onde já se viu, aquele café da manhã na igreja, serviu apenas isso. Nossa igreja tem que manter um nível, porque se vai um visitante... E a gente olha para o irmão, para a irmã, com aquela sofisticação toda, né? Que torna ela assim como que no nível elevado, acima. O Senhor Jesus diz em Mateus 6: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Meus irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração. Como diz o salmista: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Às vezes, aos seus olhos, a sua maneira de agir e lidar com os bens e recursos que Deus tem te dado é normal. Não tem nada demais. Não tem pecado nenhum. É uma atitude comum nos nossos dias.
E aí o salmista nos ensina a falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me corrige, se eu tenho me desviado, se eu tenho apartado o meu pé da tua palavra, me corrige, Deus, que eu possa voltar os meus valores, os meus princípios para a sabedoria do Senhor, não para a sabedoria desse mundo. Fuja dos atalhos. Paulo vai falar a Timóteo de que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas, desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. 1 Timóteo 6, 9. Cuidado com os atalhos, os meios rápidos para chegar lá. É dedicação, é trabalho, é esforço, né? E não buscando padrinhos, portas. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Provérbios 15, 27. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Provérbios 20, 23. Textos da palavra de Deus que falam da honestidade. O crente tem que ser honesto. É uma questão de testemunho. Ele tem que ser diferente. Tem lugar aí que não vende para a igreja, que não vende para pastor. Tem imobiliária que quando chega um pastor procurando uma casa, olha, aqui a gente está sem casa nenhuma, mas vai naquela ali, ó. Por causa da postura, da atitude de alguns homens, de algumas pessoas. Cuidado com a desonestidade. Trabalhe com dedicação. Dê o seu melhor, se empenhe. O crente deve ser o melhor aluno, o melhor empregado, o melhor patrão, para testemunhar da graça e da bondade de Deus. Deus tem que fazer diferença na nossa vida como cidadão. Não adianta eu ser um crente piedoso, estar ali no domingo bonitinho, todo correto, mas começa segunda-feira, eu esqueço da minha identidade, eu esqueço de quem eu sou em Cristo, e aqui eu sou agora só um empresário, estamos disputando, nós estamos numa corrida, e vale todos os meios e recursos, e eu sou insensível, injusto e desonesto. E depois quero até contar as bênçãos, porque Deus me abençoou, e você ouve o testemunho, quando chega lá na metade do testemunho, você fala: misericórdia, o irmão não percebeu o que ele está falando? Que aquilo que ele está se vangloriando ali, agradecendo, na verdade foi uma baita de uma desonestidade. E ele fala: Deus abençoou, né? Em todo trabalho aproveito. Provérbios 14, 23. Meras palavras levam à penúria. Trabalho, dedicação. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, como culto a Deus, oferecendo o meu melhor a Deus. A minha motivação primeira e básica deve ser essa, e não ser promovido, não ser destacado, não ser reconhecido, porque se isso não acontecer, você vai se frustrar, você vai desanimar, e você vai falar: inutilmente conservei as minhas mãos na honestidade. Mas quando você se dedica a dar o seu melhor para a glória de Deus, para o testemunho seu como crente, aí você está com a motivação correta, né? Glorificar o nome de Deus. Fuja das dívidas. Provérbios 22, 7. O que toma emprestado é servo do que empresta. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Irmãos, às vezes a gente vê coisas que a gente não acredita. Então a equipe de missões, a junta de missões vai promover um almoço para levantar recursos para ajudar um missionário que precisa fazer um tratamento de saúde. Então as irmãs se doam, se sacrificam, preparam aquele almoço, e aí um irmão chama a família inteira, os primos, cunhados, não sei, e vai passando na fila. E aí ele fala: irmã, põe aí na conta aí 15 pessoas, põe aí, Juarez. E aí, minha querida, esquece. E isso acontece.
E isso é constrangedor. Você tem que chegar em alguém para falar: meu irmão, está errado. Isso não é postura de crente. Se dentro da igreja não há o menor pudor de agir dessa forma, que dirá lá fora, né? Deus nos dá para... Próximo princípio aí é que aquilo que Deus nos dá é para suprir as nossas necessidades. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aquilo que Deus tem nos dado como fruto do nosso trabalho tem a finalidade, sim, de sustentar a sua casa, de suprir as necessidades da sua família, mas também de mostrar o poder e a graça e a bondade de Deus. Malaquias 3 diz: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É demonstração também do poder de Deus, do cuidado, da graça de Deus. Então você pode sim ser fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta, porque não vai ser isso que vai fazer você passar fome. O Senhor vai suprir. Seja sábio, né? Não adianta você dar o dízimo e falar: Deus tem uma promessa, e aí os outros 90% você administra irresponsavelmente e de maneira inconsequente. Mas Deus prometeu, Ele está amarrado aqui a ter que cumprir isso. Para com essa história, rapaz. Seja sábio. Use a sabedoria da palavra de Deus para administrar, né? Demonstração do poder de Deus. Deus nos dá também para socorrer o próximo. Timóteo, Paulo diz a Timóteo: pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Não é acumular, não é querer preparar um tesouro para 50, 100, 200 anos, e você vendo o seu irmão passando necessidade, e você está ali como um meio, instrumento de Deus para abençoar, para demonstrar de maneira palpável o amor de Deus. Então aquilo que Deus nos dá é também para socorrer o próximo, é para sustentar a sua obra. Paulo diz aos Filipenses: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. Aquilo que Deus nos dá é para o sustento da sua obra, para o avanço do reino de Deus. Não é apenas para o seu uso fruto, para satisfazer seus sonhos, desejos e prazeres. Socorrer o necessitado, sustentar a obra de Deus, ver o poder de Deus. E o último princípio, para nós administrarmos os recursos que Deus tem nos dado, é o princípio da generosidade. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ser generoso, né? Pedir sabedoria e discernimento a Deus, mas não fechar o coração. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. E agora, segundo aos Coríntios capítulo 8, que é um dos textos mais ricos do Novo Testamento sobre essa questão dos recursos que Deus tem nos dado, dentro do princípio da generosidade. É o último princípio, o último texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, irmãos, a vida deles não estava um mar de rosa. A vida deles tinha dificuldade, tinha provação, tinha limitação, tinha sacrifício. Fala aqui de profunda pobreza, muita prova de tribulação, mas eles não olhavam apenas para si mesmos, para as suas lutas, para as suas provações, e com penas de si mesmos, dizendo: nós é que temos que ser ajudados, nós é que temos que ser socorridos. Não.
Do meio da tribulação, o coração tinha alegria, e de profunda pobreza, riqueza de generosidade. Isso aqui é a diferença que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. O homem natural não consegue agir dessa forma. O coração do homem sem Deus não consegue produzir esse fruto. Mas o Espírito Santo de Deus na nossa vida transforma o nosso pensar, nosso sentir, nosso agir. E aqui mesmo no meio de tribulação e pobreza, nós podemos ver alegria e generosidade. O texto continua, verso 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então veja aqui, meus irmãos, o segredo, que é colocado de maneira bem explícita para cada um de nós. Por que eles puderam agir dessa forma? Com alegria e com generosidade. Porque antes de trazer a sua oferta, a sua contribuição, o que eles deram ao Senhor em primeiro lugar? O que eles ofereceram ao Senhor em primeiro lugar? A sua vida, o seu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, Senhor, está nas tuas mãos. Então, mesmo daquilo que eu tenho, mesmo não sendo muito, mas eu quero participar, eu quero socorrer, eu quero ajudar, porque o Senhor tem me dado, o Senhor tem me sustentado. Então, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que eles fizeram? Amaram o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Amaram o próximo como a si mesmo. Eles não pensaram em si em primeiro lugar, não amaram a si em primeiro lugar, não olharam suas necessidades em primeiro lugar. Amaram ao Senhor de uma maneira prática. Amor a Deus não é algo subjetivo, puramente emocional, passional, ter experiências com Deus. Amor a Deus é uma coisa objetiva. Aquele que me ama é aquele que obedece e guarda os meus mandamentos. E aqueles obedeceram a Deus, foram generosos, participaram da necessidade de irmãos, amaram o próximo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Então você não peca só quando você conta uma mentira, quando você fala mal do seu irmão, ou quando você tira algo que pertence a outra pessoa, mas você peca até pelos seus braços inativos, até pela sua postura de falta de compaixão, misericórdia e ação para socorrer. Então, meus irmãos, por que contribuir? Comprova a graça que Deus nos dá, demonstra o senhorio de Cristo em nossas vidas e honra a Deus. Você, ao contribuir, você está demonstrando isso. Contribuir como? Com amor, sacrifício, alegria, voluntariedade. Não é por pressão, obrigação, constrangimento, porque o seu nome foi exposto, porque você foi cobrado, porque você pode dar, mas não vai dar com alegria, com espontaneidade diante de Deus. Essa oferta não tem valor. Dar quando? Regularmente, e sempre que houver a necessidade, sempre que você for desafiado, sempre que for trazido a você uma necessidade. Então dê de maneira regular e dê sempre que houver essa necessidade. Dar com quanto? O dízimo é uma referência. O povo na antiga aliança estava debaixo das bênçãos de Deus, e Deus mesmo estabeleceu o dízimo, que não é uma prática da lei mosaica. Antes de Moisés, Abraão e Jacó já praticavam o dízimo. A lei apenas regulamentou o que já era prática. E para nós hoje na nova aliança, nós somos alvo de bênçãos ainda maiores, de privilégios ainda maiores. Mas quando fala da minha adoração, oferta a Deus, aí eu quero diminuir o padrão, eu quero abaixar ainda mais. O dízimo não é um teto, não te limita. Eu queria tanto ajudar o irmão, eu queria tanto dar uma oferta para missões, mas eu já dei o dízimo esse mês. Mas o dízimo não é um teto, não é algo para te limitar.
O dízimo é uma referência. Você pode ir além, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração e com as necessidades que você tomar conhecimento, né? E contribuir para quem? Eu administro o meu dízimo, eu não concordo muito com o conselho, eu não concordo muito com as decisões que eles têm tomado, então eu pego o meu dízimo, compro cestas básicas, mando para o missionário, eu administro o meu dízimo. Está errado. A Bíblia diz: trazei a casa do tesouro. Quem vai administrar e ser responsável por isso são os homens que Deus separou e levantou para essa finalidade. Então hoje em dia tem crente assim, que ele quer administrar e gerenciar o dízimo dele, né? Imagine se todos fizermos assim. Quando você tiver em dúvida acerca de um procedimento e atitude sua, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Faça a pergunta: e se toda a igreja agisse dessa forma? Se toda a igreja agisse assim, cada um administra o seu dízimo, como seria a vida, a comunhão aqui dentro, né? Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo que nos cerca e que quer imprimir na nossa mente os seus valores, os seus princípios. Nós temos o nosso coração que é enganoso, que muitas vezes se afasta do Senhor e da sua palavra, e vamos atrás das nossas cisternas, dos nossos atalhos, e nós queremos satisfação, nós queremos encontrar sentido, significado e propósito em outras coisas. O dinheiro não é um fim, é um meio de você ser sustentado e provido, um meio de você glorificar a Deus, um meio da sua casa ser abençoada. Mas pode se tornar uma maldição, pode se tornar uma desgraça. A sua casa pode ser transtornada se você deixar de lado a sabedoria da palavra de Deus e optar por viver de acordo com a sua sabedoria, com a sabedoria desse mundo. Então que Deus nos dê um coração dócil, manso, quebrantado para com a sua palavra, e que nós possamos sempre buscar a direção, a orientação de Deus na palavra dele para a nossa vida. Que o nosso referencial seja a palavra do Senhor e não os gurus deste século, não os especialistas deste século, né? O alicerce, o fundamento é o princípio eterno da sabedoria de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque na tua palavra nós não encontramos apenas o caminho para a salvação, para um relacionamento correto contigo, mas o Senhor também nos proveu na tua palavra sabedoria para uma vida com propósito, com paz, com alegria. E aqui o Senhor nos dá recursos, nos dá ferramentas, nos dá um padrão e princípios para as nossas decisões, para a forma como vamos gerenciar os bens que pertencem ao Senhor e que o Senhor nos tem confiado como mordomos teus. Pai, ajuda aqui homens, mulheres, filhos teus a viverem de maneira sábia, a terem o seu contentamento no Senhor, porque grande fonte de lucro, ó Pai, é o contentamento no Senhor, a piedade. Por isso guarda-nos da avareza, guarda-nos da ganância, guarda-nos, ó Pai, da incredulidade e da ousadia de imaginarmos que somos mais sábios do que o Senhor, mais sábios do que a Tua palavra. Nos guarda do engano, Pai. E que o Senhor possa trazer paz aos lares, aos relacionamentos, que o Senhor possa trazer alegria e equilíbrio em cada casa, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua graça, o Teu poder seja evidenciado, Pai, na forma como nós administramos os bens, dons, talentos, as dádivas que o Senhor tem nos confiado. Abençoa os meus irmãos, abençoa a Tua igreja, e nós te agradecemos por esse momento, diante do Senhor, diante da Sua palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.